Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer aqui o convite do João Rafael Santos, do professor Fadigas, para estar aqui presente e podermos apresentar este início de trabalho e de reflexão e de investigação que estamos agora a desenvolver. É ótimo podermos ter estas oportunidades, já que foi dito, mas gostaria de reforçar estas oportunidades de partilharmos entre colegas a investigação e os processos de trabalho que temos em curso. E hoje o que vos trazemos tem a ver com esta ideia, com este conceito de soft planning. Não sei se muitos de vós já ouviram falar o que é isto de soft planning. Na verdade, esta ideia do soft e do hard já todos nós conhecemos, não é? Sobretudo a partir da informática, do que é o hardware versus o software, também aplicada a outras disciplinas, não é? Os soft skills, também se fala muito dos soft skills. O que é certo é que o próprio planeamento e a linguagem de planeamento também já foi contaminada por esta ideia de soft. Portanto, também já temos soft planning versus hard planning. Na verdade, o termo em português não está ainda consensualizado, se é que existe, talvez possamos traduzi-lo por planeamento suave versus ou em contraposição àquilo que é um planeamento mais rígido ou, sobretudo, vinculativo. Pronto. E, portanto, a ideia hoje é, no fundo, falar um pouco deste conceito, tentar introduzir o conceito, de que forma é que, de facto, esta ideia do soft planning vem dialogar, vem lidar, vem se articular com aquilo que são os processos de planeamento que nós todos já conhecemos e com os quais lidamos diariamente, e perceber também que, de facto, o nosso contexto europeu e, portanto, o facto de estarmos inseridos num espaço europeu, não é? Fazermos parte da União Europeia, também tem expressão nesta formalização ou nesta emergência daquilo que é o soft planning, ou seja, como é que a União Europeia e, sobretudo, as políticas da União Europeia têm tido também, ou têm tido sobretudo, importância na introdução deste conceito, apesar de a União Europeia não ter propriamente competências formais em termos de planeamento, ou seja, o ordenamento do território é uma competência dos seus Estados-membros e dos seus diferentes níveis de governo. Bom, o que é isto do planeamento vinculativo, do planeamento formal? É aquilo que nós, obviamente, estamos habituados a lidar, ou seja, temos no nosso sistema de planeamento um conjunto de níveis de planeamento, de instrumentos, e o processo de planeamento, de certa forma, está balizado por aquilo que são esse sistema, ou seja, a sua hierarquia, um conjunto de balizas legais, regulamentares, que no fundo condicionam, orientam o próprio processo de planeamento, estabelecem os conteúdos, estabelecem, no fundo, um conjunto de orientações com os quais estamos e que, de certa forma, condicionam, lá está, orientam o próprio processo de planeamento. Também, podes passar. Esse processo de planeamento está, obviamente, inerente àquilo que é a própria estrutura da organização do Estado, ou seja, faz-se em função ou a partir de determinadas fronteiras administrativas e níveis de governo que lhe estão associados. Portanto, é um processo de planeamento claramente balizado por um conjunto de condições governamentais, administrativas e institucionais pré-estabelecidas. Face a isto, como é que nós entendemos agora os soft spaces ou o soft planning, o planeamento suave ou os espaços suaves de planeamento? O que é que isto quer dizer? Bom, estes espaços suaves de planeamento, ou este planeamento suave, o conceito aparece essencialmente com estes dois autores, em 2007, e vem numa perspectiva de se introduzir no entre.
há pouco o João falava no in-between, mais uma vez, aqui estamos a falar do que é transversal, ou seja, do que atravessa fronteiras administrativas, do que se estabelece entre níveis, diferentes níveis de governo, o que se estabelece entre diferentes setores de política. E, na verdade, no fundo, vem no fundo, corporizar uma transformação, uma mudança de paradigma dentro do próprio contexto de planeamento e muito orientada por aquilo que também têm sido as políticas europeias e a própria cultura de planeamento, de ordenamento do território ou de spatial planning, porque aqui depois também há questões de conceitos e de traduções que não são simples, mas, no fundo, esta cultura europeia em torno do ordenamento do território vem nos orientar para uma mudança de paradigma, onde não falamos só apenas daquilo que é o planeamento orientado para a regulação do uso do solo, mas começamos muito mais a pensar o planeamento de uma forma estratégica, e os soft spaces, o soft planning está ligado a isso. Também a mudança de paradigma associada às questões de governança, cada vez mais falamos menos de governação limitada a determinados níveis de governo, mas a lógicas transversais de articulação entre atores, entre níveis de governos, e também a questão do rescalonamento territorial dos poderes e das diferentes responsabilidades que estão, ou seja, transferência, delegação, desconcentração, transferência de responsabilidades associadas ao planeamento. Sim. Ora, a questão é que, mais uma vez, apesar da União Europeia não ter competências formais ao nível de planeamento, e, portanto, isso ser uma competência estrita dos Estados-membros, o que é certo é que tem havido uma interferência efetiva da União Europeia através de um conjunto de iniciativas soft, suaves, mas que têm tido efetivamente um impacto importante nos sistemas de planeamento, nos próprios sistemas e na organização administrativa dos Estados e, naturalmente, também depois na forma como isso se traduz em termos de território, das transformações territoriais, portanto, no impacto territorial e urbanístico que têm. E muito a partir, obviamente, dos seus instrumentos de financiamento, da sua política de coesão. E, portanto, aqui a ideia é que, de facto, esta noção, estes conceitos de soft planning e todo o seu instrumental nasce muito orientado pela União Europeia, de uma forma, por um lado, doutrinária, não é? Portanto, a União Europeia orienta doutrinas de planeamento, portanto, ao nível estratégico, mas também a partir da aplicação dos fundos comunitários e de alguns instrumentos criados especificamente para o efeito, também acaba por interferir de forma não vinculativa naquilo que são os processos e os sistemas de planeamento a nível doméstico, ou seja, a nível nacional e no contexto dos Estados-membros. Podes passar. Bom, então a que níveis é que estes instrumentos de política têm vindo, europeus, não é? Têm vindo a encorajar os espaços de planeamento suave ou planeamento suave? Bom, a vários níveis. Por um lado, no sentido de promover ou de estimular estratégias de desenvolvimento territorializadas, ou seja, não estarmos só territorializadas e desenhadas a olhar para as especificidades próprias de cada território, ou seja, talhadas para aqueles territórios em específico. Depois, no sentido de promover a emergência de novas escalas territoriais e novas escalas de planeamento, promovendo esta ideia de rescalonamento de poderes, rescalonamento territorial e espacial na distribuição de poderes e tarefas de planeamento. Ou seja, já não estamos só a falar de pensarmos o planeamento
no fundo, limitado e balizado por aquilo que são limites institucionais e administrativos, mas sim podermos ter aqui uma maior flexibilidade na maneira como pensamos os espaços de planeamento. Depois, a outro nível, nesta ideia da multidimensionalidade e em pensarmos intervenções que sejam intersetoriais, ou seja, sejam capazes de cruzar perspectivas, entendimentos e interesses dos diferentes setores. Naturalmente, também ao nível da governança multinível, ou seja, na capacidade de promover a cooperação, a coordenação entre diferentes níveis do governo, desde o nível local ao nível central, regional, etc. E ainda, por último, na promoção daquilo que é o empoderamento das autoridades locais, das comunidades locais, ou seja, em questões de participação local. Sim. Bom, em termos de foco ou de objeto de estudo, em que é que nós nos estamos essencialmente a focar? Estamos a focar-nos, sobretudo, naquilo que são as abordagens territoriais promovidas e incentivadas, oferecidas pela União Europeia neste último ciclo de programação comunitária, portanto, 2014-2020. Isto não quer dizer que em ciclos anteriores não tenha havido estes tais instrumentos soft, mas, de facto, neste ciclo de financiamento, este tipo de abordagens e de instrumentos foram efetivamente reforçados. E têm tido um impacto grande nos próprios sistemas, no nosso sistema formal de planeamento, no sentido em que, às tantas, começamos a ter dois sistemas paralelos que nem sempre se cruzam ou articulam da melhor maneira. Ou seja, começamos a ter a duplicação de um conjunto de instrumentos estratégicos que não estão necessariamente bem articulados com aquilo que são os nossos instrumentos de planeamento estabelecidos no sistema. Pronto, sim, podes passar. Portanto, vamos nos focar, ou estamos a focar-nos nestes novos instrumentos. Desculpem estar em inglês, mas basicamente são os instrumentos oferecidos pela União Europeia para promover abordagens territoriais integradas, que são os investimentos territoriais integrados, que têm muito esta lógica de poder combinar diferentes fundos e de, efetivamente, promoverem espaços suaves, ou seja, fronteiras administrativas, espaços suaves de planeamento. Ainda os desenvolvimentos locais de base comunitária, que no fundo são abordagens vindas da própria comunidade e, portanto, dos atores locais. E, finalmente, um instrumento mais orientado para aquilo que são o desenvolvimento urbano sustentável, portanto, as cidades e as suas questões. Ora, a montagem deste quadro é bastante complexo em Portugal, ou seja, como é que estes instrumentos oferecidos pela União Europeia e que no fundo trazem dinheiro, não é? Porque é que eles têm um impacto também significativo no território, porque naturalmente os nossos atores, os municípios, dignadamente, precisam de acolher estes instrumentos, não é? E de elaborar as estratégias que lhes estão, os documentos estratégicos que a União Europeia obriga, ou que a Comissão obriga, para poderem socorrer, aplicar, no fundo, aquilo que são os envelopes financeiros e o financiamento inerente da comunidade. Não passes, que ainda vou falar sobre isto. E, portanto, é um sistema altamente complexo. Portanto, como vocês veem, há, a nível intermunicipal, a necessidade de definir estratégias integradas intermunicipais, quando, no fundo, o nosso sistema legal prevê
a elaboração de programas intermunicipais, programas estratégicos a nível intermunicipal, mas, paralelamente, aquilo que nós vemos é que, fora do sistema, se vêm a preparar estratégias integradas de desenvolvimento territorial à escala intermunicipal. A multiplicação de outras estratégias de desenvolvimento urbano, os ditos planos estratégicos de desenvolvimento urbano, feitos por alguns centros urbanos, regionais e estruturantes no nosso país, ou estratégias integradas de desenvolvimento local, e que nem sempre estão aqui coordenados ou bem articulados com aquilo que são, no fundo, as linhas orientadoras estratégicas já previstas e veiculadas pelos instrumentos formais de planeamento. Podes, se calhar agora continua. Se calhar passas este, que é... Sim, agora continuas. Muito obrigado. Bom, e continuando, o que é que nós estamos a tentar desenvolver? Começamos por analisar um conjunto de casos, e vamos trazer aqui o caso de Lisboa, para perceber como é que este soft planning está a acontecer na realidade portuguesa, mas entendemos que o caso português, que não é relevante até agora na literatura internacional, pode acrescentar algo de importante à literatura internacional, e temos sentido isso nas redes em que temos circulado, que é exatamente este vínculo entre a expressão da política comunitária num país comunitário e o desenvolvimento do soft planning. No caso de Lisboa, temos um PEDU e a questão das áreas de regeneração urbana e uma estratégia territorial integrada para a área metropolitana. Não vou perder muito tempo para respeitar os 20 minutos, que já vamos em 15 minutos de apresentação, mas qual é uma das principais questões que nos estamos a defrontar? É a existência de uma duplicação de sistemas. Temos o sistema, o regime jurídico, os instrumentos de gestão territorial e todo o planeamento, o statutory planning, o planeamento formal, que é um planeamento lento, espaçado no tempo, de lastro longo e pouco flexível, pouco adepto a uma mudança rápida, e temos ao mesmo tempo uma realidade que, com ciclos cada vez económicos cada vez mais acelerados e um quadro comunitário com empowerment, portanto, com capacidade financeira de execução, que duplica um conjunto, a todas as escalas, de instrumentos de planeamento, muitas vezes com pouca coordenação, ou sem se perceber qual é a coordenação entre este sistema e o sistema formal que nós temos. Com uma nuance, é que o nosso statutory planning, portanto, os PDMs, os PUs, etc., não têm envelope financeiro e, portanto, têm disposições estáticas sem capacidade operacional, e enquanto que as estratégias, todo este sistema de soft planning traz um muito forte envelope financeiro. Aliás, funciona ao contrário. Funciona como funcionaram os PDMs quando foram elaborados. Ele aparece como resposta dos municípios e dos vários organismos de administração pública para responder, para poderem aceder aos fundos comunitários. E tem expressão até, temos aqui vários colegas de várias autarquias, na própria organização administrativa das autarquias, em que todas elas acabam por desenvolver um gabinete, um departamento, onde se preparam os projetos para o 2020, onde se preparam e onde se faz o seu PEDU, onde se fazem todas estas candidaturas e onde se fazem todo este desenvolvimento estratégico, que tem essa mais-valia de ser um desenvolvimento estratégico que vai ser consequente, que vai receber financiamento direto e que vai ser operacional, mas que é de ciclo de vida mais curto, porque quando terminar este quadro comunitário, não se sabe ainda qual será o próximo, não se sabe qual é a continuidade de todos estes instrumentos estratégicos e, portanto, nesse sentido, tendo um ciclo de vida mais curto, podem ser menos consequentes. Nós temos usado muito a metáfora do... estamos aqui a mostrar os exemplos no caso de Lisboa, mas podíamos ir ver em Palmela, em Sintra, em Cascais, como é que todos os municípios estão a responder à sua maneira a que estão a adotar este soft planning para responder a estes... para terem capacidade financeira de execução e com isso estão a duplicar estratégias de base territorial.
nós temos dado, eu não vou falar em particular, mas enfim, que todos vós conhecem os instrumentos, estava preparado para apresentar para estrangeiros e, portanto, tínhamos que explicar o que é que estava a acontecer em Portugal. Nós temos usado muito a metáfora das duas famílias, da família tradicional que já não tem dinheiro e que vende os anéis para sobreviver, o statutory planning, não é? De lastro longo no tempo, numa grande casa, mas que tem que vender e vendendo o património para sobreviver, e da família nova rica que não tem esse passado, mas tem uma capacidade financeira e, portanto, que lhe dá um poder de operacional muito grande. E, portanto, a verdade, e observando a partir do terreno, lendo nos municípios e fazendo esta transposição do que é a leitura daqueles dois autores que começámos em 2007 a falar noutro contexto, do soft planning e do soft spaces, procurando qual é a sua expressão na realidade portuguesa e invertendo o papel, isto é, em como é que a realidade portuguesa pode ser construtiva para o que está a acontecer a nível europeu, porque esta dinâmica repete-se nos restantes países da União Europeia. A realidade é que este vínculo, há aqui no fundo uma forma escondida, não é escondida porque não é deliberadamente escondida, é uma forma leve de, através destes instrumentos, a União Europeia ir intervindo, ir criando procedimentos comuns, não formalmente diferentes, entre cada país, mas com uma filosofia comum nos vários países, progressivamente, e, portanto, construindo continuando cada país a ter a sua autonomia no sistema de planeamento, construindo uma base comum entre os diferentes países. Aliás, nós cada vez mais achamos que é aqui que se está a fazer o planeamento, não é? Porque aqui é que se está a conseguir programar e investir, ao contrário do nosso registro, não é? Onde nós conseguimos domesticar o uso do solo e depois temos um sistema que é um sistema passivo e, portanto, que fica a aguardar que algo aconteça por iniciativa pública, por iniciativa privada. E, portanto, há aqui uma duplicação de sistemas. Temos que perceber quais são as valências de cada um, o que é que cada um traz de positivo e o que é que traz de negativo, quais são os tempos de cada um, quais são as continuidades de cada um e perceber também que até que ponto a necessidade de criar este tipo de estratégias paralelas não aponta para algumas falhas que o nosso sistema formal possa estar a ter, rigidez, dificuldade de se adequação no tempo, etc. E, portanto, não temos também que ir intervir nas características do nosso sistema formal para evitar que aconteça uma duplicação. Não, isto é um clássico. Quando algo não está a funcionar bem, cria-se um bypass para que possa o problema ser adotado. Não é? Eu lembro, por exemplo, das questões da administração pública muito burocrática e depois criam-se um conjunto de regimes de exceção para contornar o que não se consegue fazer com leis cada vez mais rígidas, porque há problemas que de facto têm que ser resolvidos. E, portanto, nós vamos avançando neste cruzamento entre literatura internacional, comparar as experiências com os nossos colegas de outros países que temos desenvolvido uma rede internacional neste domínio, como é que experiência e já com publicações, etc. Como é que as experiências que os nossos colegas nos vão transmitindo e, ao mesmo tempo, procurando fazer o nosso trabalho in-house. Qual é o estado isto é um projeto relativamente novo. Qual é o estado deste projeto? Nós temos uma candidatura FCT liderada pela... Aguarda a resposta. Diz? Aguarda a resposta. Que aguarda a resposta, que eu acho que vai ser vencedor, mas enfim, não quero dizer isto antes que posso dar azar, que é coordenada pela Cristina. Nós brincamos que é o projeto da Cristina e dos Joões, porque é bipartida entre a Faculdade de Arquitetura e o ICS, e é a Cristina, sou eu, o João Ferrão e o João Morato, portanto, tem os três Joões e a Cristina a coordenar. Temos uma rede europeia que se tem vindo a desenvolver, está a ser ultimado um primeiro livro sobre
sobre esta matéria, e queremos que é uma matéria de futuro. Porquê? Porque é where the money is. E, portanto, é onde há, neste quadro, é onde no próximo quadro, ainda mais, as indicações que há, que vai ser ainda mais reforçada esta orientação política na União Europeia, e, portanto, há um sistema de planeamento paralelo, com dinheiro, com capacidade, que duplica o nosso sistema formal, e se há uma duplicação, pelo menos temos que perguntar porquê, não é? Porque é que fazemos duas vezes a mesma coisa? Porque é que, voltando aqui atrás, por exemplo, ainda hoje tive esta discussão na Câmara de Lisboa, como é que nós coordenamos o que é a nossa estratégia territorial e uma ARU e um conjunto de instrumentos operativos a partir de uma estratégia que tem determinadas características, e depois temos um PDM com outra leitura e com outra visão do território que não é coincidente e com outros tempos e com outro lastro. Até podemos concluir que faz sentido termos os dois sistemas. Não é? Mas o PDM, por exemplo, tem por detrás uma dimensão estratégica, supostamente, não é? Então, se tem uma dimensão estratégica, não precisamos de duas dimensões estratégicas em simultâneo. Portanto, há aqui uma aferição que temos que fazer, não é? Seguramente que a existência de espaço para acontecer este soft planning denuncia fragilidades no statutory planning, não é? As duas famílias podem viver para sempre ao lado uma da outra. A família antiga a vender os anéis e a família nova rica a viver nos tempos presentes. Mas temos pelo menos que olhar para isto e pensar sobre o que é que se está a passar. E, portanto, isto é um tema fraturante, é um tema novo, mas é um tema que é muito oportuno. E, portanto, deixa-me só dizer agora que... Não, eu tenho aqui, acho que sim. Eu acho que aqui a questão não é diabolizar nenhum nem outro, não é? Mas sim perceber que, efetivamente, há um impacto forte no próprio processo de planeamento. E se há aspectos positivos que foram trazidos, no sentido de até questionarmos o próprio planeamento e a forma como ele acontece, nos seus vários níveis de governança, de estratégia, etc. Por outro lado, também há coisas que, neste processo de soft planning, ficam em causa, designadamente, por exemplo, processos de representatividade e de participação que são fundamentais em democracia, não é? E, portanto, nenhuma destas estratégias que, porventura, têm, efetivamente, até mais impacto territorial, pelo menos imediato, do que têm os instrumentos formais de planeamento, nenhuma delas segue, efetivamente, aquilo que são mecanismos de representatividade democrática que estão previstos na nossa lei, portanto, isso é algo que temos que E não tem discussão pública, não tem, portanto, há um conjunto de aspectos do funcionamento da democracia que nós, se calhar, até exageradamente carregamos no nosso sistema formal e que este novo sistema, exatamente porque quer ser ágil, rápido e eficiente, dispensa, não é? E, portanto, a certa altura estamos com dois pesos e duas medidas, cá está. Por exemplo, neste novo sistema, nesta expressão, nós costumamos dizer que isto é a expressão do soft planning em Portugal, porque noutros países vai tendo variações. O nosso entendimento é que esta é a expressão, e estamos relativamente seguros, quer, enfim, entre nós o ICS, que é a expressão do soft planning em Portugal, que tem uma expressão territorial. E se tem uma expressão territorial, por exemplo, deve ser matéria central numa faculdade de arquitetura e para um curso de urbanismo, e nós temos deixado completamente de lado. Isto é matéria de economistas, nos gabinetes especializados nas câmaras, afastados de quem faz o planeamento tradicional. Às vezes vão buscar alguém, como o planeamento já não interessa muito, vão buscar alguns técnicos e mudam-nos para estes, para fazer um PEDU ou para fazer... Mas, portanto, há aqui, se há uma expressão territorial, temos que refletir sobre ela e temos que a trazer para os nossos domínios também. Claramente, e terminar para onde ir mais nada. Mas é claramente uma área emergente que um curso de urbanismo, ou uma especialização de urbanismo e investigação de urbanismo, tem que abraçar, sob pena de outros fazerem e, acima de tudo, a dimensão territorial não ter o cuidado que nós achamos que somos a mais-valia que podemos dar.